Agora a gente vai ver, ó, um camarão deste tamanho. É o gigante, né? Aqui a gente está na terminação de engorda, né? Tem o chamado GG, que é o gigante, e tem o G também. São camarões que ainda vão chegar lá, vai depender do tempo que a gente resolver abater. Entendi. Ah, então a possibilidade dele chegar a GG sempre é possível. É possível. Fulano. Vou pegar aqui pra gente ver. Gente, olha isso. Tem a galinha de quintal, esse é o camarão de quintal. Esse é o camarão de quintal. Olha isso, gente. Ó. Delícia. Oi, gente, estamos aqui em mais um bate-papo, no nosso podcast Papo da Terra, seu canal no YouTube de entretenimento, aventura, histórias maravilhosas. E hoje a gente está num produtor aqui de Guapimirim de camarão, gente, camarão, água salgada, quase na serra, né? E a gente vai falar com ele hoje. Luciano, se apresenta pra gente, Oi, pessoal, Luciano. tudo bem? É um prazer, tá, receber vocês aqui. É sempre importante estar mostrando para que outras pessoas também vejam, né, que é possível, mesmo diante de tanta dificuldade que o cenário atual apresenta, é possível conseguir fazer valer o sonho que às vezes a gente tem. Então, se você tem um sonho de correr atrás de alguma coisa, é foco, determinação. Obrigado mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui. Prazer ter você aqui com a gente. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nosso podcast é todo domingo às 14 horas. Já começa, ó, curte, compartilha e qualquer coisa manda um alôzinho pro Luciano, se você já é cliente dele, que ele está entregando Isso aí. no Rio, já está com chefe de cozinha, já está em restaurantes no Rio de Janeiro. Então, ó, se você já conhece ele, pega, Luciano, curte, compartilha. É isso aí. Pode contar que a gente tem uma distribuiçãozinha já em alguns bairros do Rio de Janeiro, ainda não tem em toda a cidade, né? Mas em muitos bairros a gente consegue atender, sim, tanto pessoas, cliente final, né, pessoa física, como restaurantes, bares também, a gente já tem alguns clientes. Aqui em Guapimirim também, graças a Deus, o pessoal tem apoiado bastante o nosso projeto. Ah, legal. E assim, vamos começar. Como é que surgiu essa ideia? A ideia de cultivar camarão. É cultivar, é É, criar, é cultivar, é cultivar. cultivar camarão. Como é que foi Então, na isso? verdade, isso começou em 2014, a gente não tinha bem certeza do que fazer, né? Uhum. Não tem nenhum carcinicultor, que a palavra certa do criador de camarão é carcinicultor, vem da Olha, carcinicultura, né? Então não existia nenhum carcinicultor na nossa família para a gente poder ter como referência, né? Mas a gente já tinha tido experiência com granja de codorna, a gente costuma até brincar com isso, fala que a codorna ela é justamente ao contrário do camarão. A codorna ela é bem fácil de criar, né? Alguém que estiver assistindo aí, porventura tem alguma codorna em casa sabe do que eu estou falando, dá trabalho, não é que não dê trabalho não. Dá muito trabalho, talvez até mais do que o camarão, tá? Mas ela tem um mercado um pouco mais fechado, né? O codorna não é algo que se consome você só, rotineiramente. só usa quase que um ovo, né? A pessoa só consome mais o É, ovo de codorna. consome-se muita carne também, mas Você quase muito não pouco, vê. justamente. Você quase não vê prato com Justo. codorna. É mais na alta gastronomia, né? É, Ou de vez em quando. A gente conhece muitas pessoas que nunca sequer consumiram codorna na eu vida. Pois é, nunca é uma comi delícia, codorna. viu? Eu te recomendo que realmente é gostoso. Eu Eu não só. sei se é mais do que o camarão, mas é tão bom Não. quanto. Ah, gente, camarão é top. É, né? Camarão é top. Eu sou fã de camarão. Pois é, o Gosto camarão muito. é uma das coisas que o brasileiro mais consome, né? Frutos do mar em geral, né? É uma das preferências, né? Sim, quando a Camarão. gente fala o produto que a gente tem, realmente as pessoas brilham os olhos, é um produto muito bem aceito, né? Porque a gente vê, né? Pastel de camarão, salgadinho de camarão, É, risoto de camarão. Tudo tem camarão. A gente usa o sim, camarão em qualquer tem prato, muita coisa, né? né? Culinária baiana, por exemplo, tem pratos sensacionais, né? É bobó, acarajé, tem caruru, tem diversas coisas que o camarão é possível ser feito. Agora, você me perguntou sobre a questão do início, né? Então a gente teve uma pequena experiência com uma granja de codorna, não foi aqui, foi na Bahia, né? Onde eu residia na época, juntamente com meu pai, que também faz parte aqui do nosso negócio. E assim, teve altos e baixos, né?
Só que foi algo que não foi muito à frente, não sei exatamente por qual motivo. Então aí eu já me encontrava como um empresário no Rio, né? Infeliz, porque eu sinceramente não, eu queria sair do Rio de Janeiro, esse foi o maior combustível, vamos colocar assim, né? Da gente procurar buscar uma vida mais saudável, um local mais tranquilo, né? Maior segurança pública, por exemplo. E a gente começou a estudar outras culturas, né? A gente pensou em um Hanário inicialmente, a gente chegou a fazer um pequeno curso a respeito disso, mas também esbarramos na mesma questão da codorna. Da codorna, muito algo difícil de comercializar. Exato, rapaz, porque não é, eu não sei por qual motivo, porque a carne de rã também é muito saudável. A carne de rã é muito e gostosa. Justamente. Essa eu já comi. Já, né? Já comi. Parece um franguinho, mas Sim, é mais gostoso. Mais gostoso, é. E a gente esbarrou nessa mesma questão da comercialização. A comercialização da rã, ela não se dá de uma forma tão espontânea como a do camarão. Ela se assemelha muito até à da codorna, por exemplo. Então a gente imaginou que teríamos a mesma dificuldade que tivemos na época da granja, né? De vender. E aí a gente começou a pensar em algo que num espaço pequeno a gente pudesse ter uma produtividade legal para poder nos transferirmos, né, para outro município, né, por exemplo. E aí surgiu o camarão. O camarão com uma proposta de um adensamento, né, que é você colocar muitos indivíduos no metro. Isso é um desafio, né, para você ter uma ideia. As fazendas tradicionais do Nordeste, elas têm em média 10, às vezes 12 camarões por metro cúbico, né? E numa fazenda de alta densidade como a nossa, por exemplo, e algumas outras do Brasil, em São Paulo tem algumas, por exemplo, você consegue ter 350, às vezes até 500 indivíduos, depende do tamanho dele, né? Então a produtividade é bem grande, assim como o desafio também. Eu imagino. E engraçado, né, que estou seguindo você nas redes sociais, né? Se vocês quiserem, a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo vai ter o contato dele. E eu vi assim, parecia uma coisa imensa, né? Gigantesca. E quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, tão pouco espaço, como é que consegue? Parecia ser muito maior. Justo. E vocês conseguiram desenvolver um projeto maravilhoso. Obrigado. O projeto ele foi todo planejado, né? Foi algo assim que foi tudo calculado mesmo. Até na aquisição do terreno, antes mesmo do fechamento do negócio, foi todo mapeado, medido, ver as possibilidades foram vistas. E hoje a gente tem em torno de 1.200 metros quadrados de lâmina d'água, né? O que são suficientes para a gente ter uma produtividade aí média na casa de 800 quilos mensais, às vezes podendo chegar a 1 tonelada. Não é o que a gente está hoje, né? Que a gente ainda está enfrentando algumas dificuldades, né? A gente até pode falar sobre isso, sobre a questão de comercialização, né? Só que existe a possibilidade dessa produtividade. Poxa, 1 tonelada é muita coisa. Você sabe que não? Não. A gente imagina assim, 1 tonelada de camarão é pequeno, né? Em volume, assim, por unidade, sim, é muito camarão. Mas para uma comercialização, não. A gente tem estabelecimentos como clientes, né, de pequeno porte que consomem quase que 200 quilos por mês. Então não é assim, não é muita coisa. Assim, qual o projeto de vocês? Assim, quanto de camarão vocês querem produzir? Então, a gente tem a possibilidade ainda de uma ampliação, né? Mas não é algo que passa pela mente agora, porque o camarão ele submete a gente a muitos desafios, né? A gente está há 2 anos, aí um pouco mais talvez, cultivando, né? O projeto está montado há 3, estamos há 2 anos cultivando e ainda a gente ainda enfrenta muitos desafios. Desde a taxa de crescimento até uma simples aquisição de ração, por a gente estar fora do eixo de produção que é o Nordeste, né? Uhum. A gente acaba tendo não só um preço maior na ração, como também uma dificuldade logística para trazer. Inclusive tem uma perda de ração nessa vinda para cá, né? Sim, porque os fabricantes de ração, eles, para que não façam um frete meio vazio, vamos colocar assim, às vezes até acho que poderiam ser, né, ajudar um pouco, mas não existe isso. Eles forçam uma quantidade mínima que ela é muito maior do que aquilo que você está precisando. Então, já aconteceu da gente comprar ração sabendo que uma parte dela vai ser perdida.
Já está até na planilha dos custos. Já entra como custo. E você tem que comprar vários tipos de ração, né? Sim. Não é só uma. Não, porque pequenininho é um. A gente hoje tem quatro granulometrias. A gente começa com pó, que a pós-larva ela vem do Nordeste também, via aérea, né? E a gente faz um processo de aclimatação, né? Bem devagar, para que não tenha mortalidade, para que eles consigam se adaptar, né, àquela nova água da melhor maneira possível. Então essa larva, para você ter uma ideia do tamanho, são 300 indivíduos que juntos pesam 1 grama. Nossa, é muito pequeno. São minúsculas, são um pouco maiores do que larvas de mosquito, né? Ou do tamanho algumas. Então nesse primeiro estágio de vida é um pó mesmo, parece um pó de café, com um nível de proteína bem alto, né? Para elas poderem se desenvolver, né? E aí, em torno de uns 15 dias depois, elas já praticamente ficaram 100 vezes maiores, né? Mais ou menos isso. Aí já entra uma granulometria um pouquinho maior, porque o pó já não é mais suficiente para que elas consigam segurar, né? Lá a gente vai ter a oportunidade de ver os camarões, como eles se alimentam, né? A gente vai mostrar isso para vocês. Então, a ração ela é de acordo com o tamanho do camarão. Porque se tiver grande demais ou pequeno demais, o camarão não consegue se alimentar. E tem um fator aí que é terrível, que nas primeiras fases de vida, eles são extremamente canibais. Eles se comem? Se comem. Se você come, eles não passam. Gente, vou até tirar óculos por causa disso. Eles gostam muito e precisam de proteína, né? Então, melhor do que a ração é um outro camarão, tem um nível de proteína mais elevado, mais né? elevado. Sem dúvida, não são bobos, não. Não são bobos, não. Vocês têm que ficar com a gente, porque pela primeira vez eu vi um camarão vivo. E é um barato. Muito legal, enorme, desse tamanho assim, ó. Nunca tinha visto camarão tão grande. Aqui na Biomar tem camarão de todo tamanho. Inclusive isca, né? Sim, o mercado de isca viva, né? Que na nossa região ele serve para atender praticamente os pescadores que pescam o robalo, né? Que é um peixe, como é que eu vou dizer, muito melindroso. Ele depende de uma série de fatores, desde lua, a vazante da maré, a pressão atmosférica. Os pescadores que são especialistas sabem, né? E segundo eles, a melhor isca para o robalo é o camarão vivo. Não tem nada que se compare. A isca artificial não tem a mesma coisa, né? Por mais que ela imite um camarão, ela não é a mesma coisa. E foi um mercado que a gente descobriu. A gente sempre ouvia falar muito sobre o mercado de isca viva e eu confesso que não foi um mercado estudado quando a gente fez a viabilidade do negócio. Nem pensou nisso. Pensávamos, mas que era um mercado pequeno. Tipo assim, vamos fazer só uma sobrinha, né? A sobrinha do camarão vai virar isso. Pouca coisa. A gente imaginou que viriam por semana 2, 3 pescadores, comprar 10 camarões cada um, quando na verdade é um mercado muito bom. Até porque, coincidência ou não, né, ou obra do destino, acredito que foi coincidência, a gente se instalou em torno de 2 quilômetros de onde saem os pescadores, da maior parte dos pescadores da região, para fazer a pesca do robalo. Então isso foi muito fácil. Isso nem foi planejado. Não foi planejado. Isso aconteceu. E ajudou muito também a difundir essa pesca do robalo, acaba atraindo até uma parte de turismo, né? A gente atende alguns guias da região que também contam com o nosso camarão vivo para poder levar os pescadores. Então acabou fechando uma cadeia legal aqui na região. Acabamos conseguindo mais uma parceria, né? Não só a produção de camarão, mas também essa parte turística de pesca. Sim, porque tem um lado financeiro e também tem esse lado, né? De poder ajudar algumas pessoas que precisam atrair o turismo para a região. E a gente fica muito feliz em poder contribuir com essas pessoas. Isso é interessante. Olha só, gente, na descrição do vídeo aqui tem o contato dele. Se você tem interesse em fazer um grupo de pesca e tal, entre em contato. Muito legal isso. Aqui, ó, só top. Só camarão top. O camarão aqui é sucesso. Segundo não sou eu que falo, né? Porque eu não sou nem pescador. Mas os próprios amigos pescadores que já viram amigos, né? E falam que o nosso camarão ele realmente é diferente. É diferente do camarão que é capturado no mar e acaba se tornando vendido, né, comercializado para isca viva. E agora a gente está no defesa do camarão. Lembrando que nesse período agora até abril, se não me engano,
está proibida a pesca do camarão. Então, quem precisar de camarão de isca viva pode contar com a gente, estamos aí para oferecer. E como é que é essa sustentabilidade de vocês aqui, né? Porque vocês não têm defeso aqui, Sim, né? É produção constante. justamente. Então, assim, como é feito essa sustentabilidade de tanque, de produção? Então, essa foi uma das maiores preocupações que a gente teve quando a gente resolveu montar o projeto, né? Nós não queríamos, como é que eu vou dizer, imitar outros modelos de negócios similares que, por muitas vezes, acabam atrapalhando, né, a vida marinha, que é a troca contínua de água. Isso é muito ruim, porque por mais que se pense, é um tanque de água, mas acaba causando um desequilíbrio, né? A natureza ela é perfeita. Se você interfere mesmo que de uma forma muito pequena, isso a longo prazo tem seu preço, né? Tem seu preço. Então a gente teve essa preocupação. A gente fez a captação de água do mar, porque existem outras formas, né? Então a água que vocês usam é a água do mar. Água do mar. Aí essa captação é feita assim, uma vez só? Uma vez só. Aí a gente faz a reposição dos sais que os camarões precisam para estar fazendo a equidise, que é a troca da casca, né? Para que eles possam ter o crescimento deles de forma natural. O camarão, ele é um organismo aquático de produção, eu acredito que o mais complexo, mais do que o peixe, porque o peixe você tem que fornecer uma água de qualidade, que isso aí através de um sistema de filtragem se consegue, e oxigenação. O camarão, além de tudo isso, tem o chamado balanço iônico, que basicamente são cálcio, magnésio e potássio. Esses íons eles têm que estar em equilíbrio, em quantidade e de forma equilibrada. É como se fosse um suplemento. É necessário, é um suplemento necessário na vida deles, justamente. E se isso não existir na água, o camarão não cresce. E aparecem doenças, ele se estressa, o camarão tem muito... O camarão se estressa? O camarão se estressa. É a chamada vibriose, é o estresse do camarão. É mesmo? E acontece o que com o camarão? Os primeiros sinais você vê o contorno do rabo de uma forma muito azul. Num sistema de alta densidade, isso é normal. Porque na natureza eles não ficam tão adensados. Então, quando você adensa os bichos, isso é natural, você ter um rabo azul. Só que aí você já vê antenas comidas por outros por conta de estresse, né? Isso tudo vai ser... A observação vai te mostrando isso. Estudos, né, já mostram isso. Então a gente tem que ter o equilíbrio na água para que ele não tenha esse sofrimento, vamos colocar assim, na hora de fazer a troca da carapaça. Ele precisa desses sais, o camarão ele filtra o tempo inteiro a água. A gente vai mostrar lá para vocês. O camarão, quando você pega, grande parte do peso dele é a água que está dentro dele. Então ele está filtrando o tempo todo, né? Então, através disso, ele consegue absorver esses nutrientes, justamente, né? Para conseguir se desenvolver. Nossa! E assim, é como se fosse aquele bando de galinha num galinheirinho pequenininho, né? E aí dá aquela estressada. Sim. E como é que vocês fazem aqui para não ter essa estressada? Então, é um estresse sob controle. E é um estresse que, muitas vezes, ele é produzido propositalmente para que depois do estresse, por exemplo, existe um fenômeno, eu acho que isso serve para qualquer animal, mas o aquático com certeza, que é o chamado crescimento compensatório. Isso consiste em você adensar os animais a uma forma de quase estressá-los, né? Não precisa ficar preocupado que eles não sofrem com isso, tá? Nem a gente gostaria que eles sofressem, porque... É um estresse. Light. É o estresse que a gente vive no dia a dia, vamos botar assim. Light. Sabe quando você chega na praia pensando em relaxar, tá aquela galera toda que você fica... É esse estresse aí. Você tá na praia, mas tá com muita gente em volta. É mais ou menos isso. Falando de Guapimirim, que é cachoeira, né? Que, aliás, é muito melhor do que praia. Minha opinião. Mas então a gente... Tem pra todo mundo, tem pra todo mundo. Justo. Eu sou fã da praia. Ele gosta mais da praia, né? Mas, por exemplo, a gente proporciona esse estresse, que é ocasionando um superadensamento, e quando a gente observa que aquilo vai fugir do controle, a gente transfere os camarões para um tanque maior. Então, esse bem-estar proporcionado faz com que eles tenham, vamos botar aqui ao pé da letra, uma explosão de crescimento.
E isso você tem uma economia de ração, de luz, de tempo de tanque, de uma série de situações, né? Então isso é algo que já é testado, comprovado e utilizado. E falando nessa utilização da água, vocês também utilizam a captação de água de chuva, né? Sim, sim. A gente também, desde o início do projeto, a gente teve essa preocupação também. A gente até utiliza água de poço, né, mas isso para consumo nosso, mas a água que a gente faz, toda a lavagem dos tanques, a reposição de água, que também é importante, né, porque o camarão ele está sendo cultivado numa água salgada, mas essa água ela evapora. E o sal, como ele é muito denso, ele acaba que não evapora. Fica na água e Justo. aumenta muito. Se você não fizer... Quem tem aquário marinho em casa sabe, né? Que existe uma reposição de água doce a ser feita para que se mantenha aquela quantidade de sal. E isso aqui a gente faz também com água da chuva. É uma forma também da gente estar tendo um impacto menor no meio ambiente, vamos colocar dessa forma. A gente tem essa preocupação também. Então, assim, né, a sustentabilidade aqui é o top. Porque também nem conservantes vocês usam, né? Sim, sim. Isso foi o início de tudo, né? Toda a ideia inicial foi essa. Foi produzir um camarão que a gente não precisasse colocar um conservante químico, que é o metabisulfito de sódio, é o nome do conservante. Quem quiser depois pode pesquisar. Né? O camarão ele chega 99,9%, né, do que é consumido no Sudeste, eles vêm do Nordeste. E o brasileiro, muitas vezes, ele tem uma rejeição, até de forma errada, ao produto congelado. Mas se tratando de uma proteína, o congelamento é o melhor a se fazer, porque ali você já cessa todo o processo. Para todo o processo. Justamente. Chega a ser putrefação, né? Putrefação. Porque tem que paralisar ali para não Você ficar para com tudo. O processo de decomposição ele para na mesma hora quando você coloca o camarão no congelamento. O camarão ou qualquer outra coisa. Só que, assim, eu acredito que até pela quantidade e disponibilidade de alimento que se tem no nosso país, criou-se essa cultura de que só é bom aquilo que não é congelado. Né? O que, na minha forma de pensar, não é a melhor maneira de se conservar as coisas. Então a gente pensou justamente em estar muito próximo ao centro consumidor para poder não utilizar o conservante químico. E ao invés disso, usar o congelamento, que é a melhor forma. O camarão que você recebe na sua casa, seja ele inteiro, né, que é um camarão com casca, ou até eviscerado, que a gente também consegue fazer isso para vocês. Até os restaurantes hoje em dia, pela logística de cozinha, tem preferência. Muito tempo, né? Descascar. E é uma coisa chata, ninguém gosta de descascar camarão. Justo. E gera um resíduo, muitas vezes, desagradável, né? Você que mora num prédio, por exemplo, você bota aquela casca de camarão numa lixeira de um prédio, fica. É um problema. Até levar embora aquilo ali é um problema. É horrível. Então a gente tem essa preocupação de não utilizar o conservante químico. A nossa forma de conservação é o congelamento. E é a melhor maneira, né? Poxa, muito legal isso. E esses tanques todos, de onde veio essa ideia? Na verdade, foi estudos, né? A gente teve uma fazenda em São Paulo, até a Aqualuz, mandar um abraço aí pro Daniel, o Dalton, se eles estiverem nos assistindo aí, nos ajudaram bastante, né? Com ideias, com como fazer o negócio, inclusive ainda ajudam, né? Então a gente pegou muitas coisas deles, outras a gente criou, outras a gente copiou de outros lugares, a gente ainda vem melhorando o processo, mas o chamado tanque elevado é um tanque até comum, não nesse formato, né? O formato retangular ele foi feito para que a gente pudesse economizar espaço dentro da estufa, né? Aproveitar melhor. Porque o redondo perde muito, Você perde né? muito, Já o retangular vai um do lado do outro, ali fica tudo certinho. Você consegue ocupar melhor o espaço. É como se fosse uma horta. Justamente, Um esquema de horta. Por aí. Só que ele é mais complexo, né? O tanque retangular ele tem umas áreas de, como é que eu vou dizer, de propensão a abrir. Então eles são mais propensos a estourar se você não der um reforço maior em determinados pontos dele. O redondo ele já é autossustentável. O lado que pesar mais, o outro já está ali para segurar. Compensa, justamente. Poxa, que bacana. E assim, você, quando começou a pesquisar, né, falou assim, é o camarão.
Aqui no Rio de Janeiro já tinha? Então, a nível Brasil, essa forma de cultivo, isso foi em 2014, quando eu tive a ideia, né, de finalizar, vai ser o camarão, mas ela ainda estava muito embrionária. Ainda é recente, tá? Tem poucos profissionais que entendam desse sistema de criação no Brasil. Tá? Quem nos auxilia aqui é um engenheiro de pesca chamado Bruno, ele é de São Paulo, pra você ter uma ideia. Aqui no Rio, eu não tenho conhecimento, pode ser que existam, mas eu não tenho um conhecimento de alguém que preste assessoria para essa forma de cultivo. Então a gente teve que buscar em São Paulo, né, um profissional competente na área, porque realmente ainda é algo, não digo embrionário, mas algo pouco explorado, que ainda precisa ser muito mais explorado, que eu acredito que esse seja o futuro, né? Você produzir o seu alimento, para deixar a natureza em paz, né? Senão ela vai cobrar um preço, né? Que, poxa, já tá demais. Principalmente o camarão, né? Uma rede de arrasto de camarão chega a ser uma covardia, né? Vai pegando tudo, né? Se é fino o bastante para capturar um camarão, que é um bicho fino e esguio, o que não pega junto? Tartaruga, vem tudo, né? Existem imagens, né, sobre isso, existem vídeos, quem quiser pode pesquisar. Então é algo que realmente eu acho que isso já deu, eu acho que já deu. A gente já está no estágio mais elevadinho, que não precisa mais de... A gente tem tecnologia para isso, né? O ser humano tem que evoluir em todos os aspectos, né? Deixar a natureza em paz um pouco. Sim. Aí em 2014 foi quando a gente definiu que seria o camarão. Só que por conta dessa fase ainda inicial, a gente falou, não é o momento de investir. E todos esses estudos veio da onde? O sistema que a gente cria é chamado bioflocos, né? São flocos de agregado bacteriano, resumidamente, a gente vai ver lá daqui a pouco, né? São minúsculas partículas que ficam em suspensão na água, onde as bactérias residem, fazendo a... Porque assim, quando você coloca a ração na água, existe um resto de ração e existe o excremento também dos animais. Isso tudo vira amônia, o que é altamente tóxico para qualquer organismo marinho, seja camarão, peixe, enfim. Então essas bactérias, elas fazem a conversão dessa amônia num outro tóxico chamado nitrito, que ele é um pouco menos do que a amônia. Aí já entra um outro grupo de bactéria que faz a conversão desse nitrito no nitrato. Esse sim, por sua vez, em baixas concentrações, ele não é tóxico. Então, no caso, seria quase que uma fotossíntese. Você tem uma cadeia. E esse sistema de bioflocos ele foi desenvolvido na França. Isso foi como um tratamento de efluentes, água de esgoto, né, uma forma de purificar aquilo ali. Eu não sei precisar agora em que década isso foi, mas isso iniciou na França. Então o estudo foi feito para beneficiar um tratamento de esgoto, mais ou menos isso, e acabou virando uma forma de cultivo. Sim, a utilização das bactérias com a inserção do oxigênio fazem a oxirredução da matéria orgânica de forma que deixa a água em condições boas, vamos botar assim, né? Legal. Gente, agora a gente vai lá para estufa? Para estufa, para estufa, a gente vai para estufa, vamos ver os tanques, vamos ver os camarões, os pequenininhos, os grandes. É um barato. Não sai daí não, fica vendo, que tem muita coisa boa. Vamos lá. E, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, comenta, ativa o sininho que está em algum lugar por aqui que eu não sei onde está, mas fica aí. Fala para os amigos que gostam de camarão. Camarão na cidade não tem preço. Um camarão assim, sustentável, sem conservante, só aqui na Belmar. Isso aí. Não, a gente hoje consegue ter uma logística, né, no Rio de Janeiro, em alguns bairros, não são todos, né? Basicamente os principais da área do eixo centro ali, Tijuca, Zona Sul, uma parte da Zona Oeste, e aqui até Guapimirim a gente consegue fazer. Niterói também a gente consegue ter entregas, né? Mas eu acho que até já está suficiente, a nossa produção nem é tão grande assim, né? Vamos botar assim, né? Mas ainda vai, se Deus quiser. Todo o Rio de Janeiro. A gente está trabalhando para isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Estamos aqui no tanque. Aqui esse tanque é o quê? Aqui a gente tem 4 baterias de tanque, né? São 4 tanques de engorda. Esse aqui está parado, está uma água fazendo um trabalho que é a renovação da água, né? Mais ou menos justamente, para que a gente não precise descartar a água.
essa é uma etapa do processo que a gente faz. Aqui o nitrato, que é algo que as bactérias não conseguem reduzir, ele vai sendo consumido com as algas, né? Através das algas, parado aí ele vai perdendo o índice de nitrato. Aqui é um outro tanque também que está vazio, né? Esse é um berçário. É um tanque onde o camarão chega para depois a gente fazer a transferência para o tanque de engorda, né? Então, no caso, vem os pequenininhos, aí fica no berçário. Do berçário, eles trocam não é pele, não, é a casca, né? A casca, troca a casca, aí vem para engorda e para o abate final. A gente ainda tem um processo que é o chamado pré-berçário, né? É uma caixa de 1000 litros, uma caixa d'água, que assim que eles chegam, eles são muito pequenos. Então, para que a gente possa ter uma observação melhor deles, a gente mantém eles durante uns 4, 5 dias ali, dentro de uma caixa de 1000 litros, para que eles tenham acesso mais fácil à ração, né, já que são bem pequenos. E aí, depois disso, é que a gente transfere para os tanques de berçário. Isso. E qual o tempo, desde da larvinha até o produto final, quanto tempo demora? Olha, dado só com essas muitas coisas que tem no caminho. Então, vou repetir. E assim, como é que fica da larvinha até o produto final? Qual é o tempo que demora para o camarão? Então, do momento que eles chegam até o tamanho mínimo para abate, né, vamos colocar assim, isso leva de 3 a 4 meses aproximadamente. Isso depende de algumas condições, né, como por exemplo, temperatura de água talvez seja mais importante, né, e até mesmo de quantidade de oxigênio, ou oferta de ração, que está ligado também à temperatura da água. Mas assim, o mínimo é 4 meses. Ou não? Às vezes se consegue em 3, mas é difícil. Não é certo você contar com 4 meses. 4 meses seria o ideal. Seria o ideal, Seria o ideal. Vamos fazer uma tomada deles dali? Vamos pegar agora o camarão. Vamos lá? Deixa esse aqui por enquanto. Pode ser em qualquer lugar que você achar a iluminação melhor. Tá aqui, tá bom? Quer fazer aqui que tá com... Aqui, ó. Então aqui, esses camarões, eles estão aqui aproximadamente indo ainda para... Ele deve estar com uns 45 dias, mais ou menos. Estão completando 2 meses, né? Aqui tá no período de quê? Berçário. No berçário. Isso. Nossa, ó pulando. Olha. Gente. Você vê que aqui você já vê que vai ter camarões. O pequeno, na classificação final. Alguns já vão ser dos maiores. E vem tudo misturado, né? Eles são de uma mesma idade, mas isso é natural, né? Assim como os seres humanos, uns crescem mais, outros menos, e assim eles vão seguindo. Esse é o molinho, né, que tá trocando a casca? Em algum momento, eles fazem o processo chamado equidise, que é a troca da casca. Eles trocam a carapaça para poder crescer, né? Deixa eu ver se eu acho algum aqui que a gente possa... E você falou que a maioria deles é bastante água, né? Sim. A gente vai observar, ó, esse aqui é um camarão que ainda está molinho. Ele já completou, ele já fez a muda toda. Mas se você... Pode tocar nele para você ver. Como ele está bem molinho. Ele ainda não enrijeceu a nova carapaça. A casca não é dura, ele é bem... Isso aí. Parece até que está sem casca. Parece que está sem casca. Que inclusive, essa carapaça é uma defesa dele, né? Então ele fica, entre aspas, vulnerável quando ele está com ela mole, assim, digamos. Ou no processo de equidise, né? Entendi. Quer mostrar os grandões? Ou faz uma outra de... não, vamos... Eles nadando ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó, dá um aqui. É que a água é muito turva, né? Senão dá pra ver melhor. Essa água turva é o que você falou que tem São as bactérias. As bactérias, né? Isso. E ela é turva. E necessária. E ela é turva também para que não haja o aparecimento de algas.
Porque a alga ela acaba consumindo também o oxigênio à noite. Ah, né? tá. Durante o dia ela fornece. Realmente ela faz a fotossíntese mesmo. Faz. Durante o dia ela fornece um oxigênio, mas à noite, em grandes quantidades, ela prejudica. Então esse escurecimento de água também serve para isso, para evitar o surgimento das algas. Assim como a colocação também do sombrite, né? Para dar uma escurecida. Para dar uma escurecida no ambiente. A gente tem uma experiência ali, que é aquele tanque aqui embaixo, onde a gente não colocou o sombrite. Vocês vão observar que a água lá é muito mais verde. Entendi. E isso aqui é o oxigênio entrando Isso. na Aqui água. são compressores radiais, né? Que eles ficam ligados 24 horas. O propósito dessa oxigenação é manter esses sólidos em suspensão. Né? Isso não pode Então ficar essa decantado. poeirinha está sempre em movimento. Exatamente. Até porque se ela decantar, você tem um problema no tanque. Você vai ter uma área morta, onde não tem oxigênio, e isso para desencadear doenças é muito fácil. Então o propósito dele é, além de manter as bactérias, que são essa poeira aqui que a gente vê, tá vendo? Essa poeirinha que consiste em ser as bactérias. Elas que garantem não só o tratamento da água, mas a nutrição também, né? Nas fases iniciais de vida do camarão ele consome isso. Ah, tá. Ele consome. E também fornece para as bactérias e os camarões, né? Tem um estudo que diz que 70% do oxigênio que é inserido é só para as bactérias. Os outros 30% que ficam para o camarão. Nossa, pouco oxigênio. Para você ver, né? A importância da bactéria, justamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu muito camarão? Com doença? Já tivemos perdas, sim. Já tivemos perdas de lotes inteiros, né? Porque isso acontece muito rápido, né? Em torno de uma semana. Contamina tudo. Contamina tudo. Aí a gente fica, o prejuízo vai além daquilo que você perdeu. Você fica sem produzir durante um tempo. Você tem que fazer um vazio sanitário, você tem que clorar toda a água, todos os utensílios que são utilizados, em tudo que você está vendo aqui dentro dessa estufa, tudo tem que passar. Tudo tem que passar por uma higienização. Tudo. Para não deixar resíduo nenhum da bactéria ou do vírus, enfim. Tudo tem que ser clorado, esterilizado, para depois a gente continuar com segurança. Isso aconteceu em 2021. Não só aqui, mas eu acho que em todas as fazendas de alta densidade tiveram esse problema. Tiveram esse problema. E assim, o que aconteceu para todo mundo ter essa doença, assim, todos os criatórios? Então, não se sabe ao certo, né? Ninguém sabe ao certo. Especula-se que seja a genética dos camarões que já vem do laboratório predispostos a desenvolver esses problemas, né? Que quando colocados em grandes densidades, isso gera um estresse para o animal, né? Você vê que a gente passou a rede aqui, em menos de 1 metro, a quantidade de camarões que veio bastante coisa. Pois é, então isso acaba que em algumas situações pode acontecer de gerar um estresse. Entendi. E gerando esse estresse predispõe a qualquer doença. Exatamente. É igual a gente, né? Sim. Estressou, baixou a imunidade. Já era. E o sistema imunológico do camarão praticamente não existe, né? Então o que vier, se você não dominar, se você não tiver uma dominância de bactérias positivas dentro do tanque, você abre porta para outras negativas, vamos botar assim, né? Entendi. É o que acontece. E esse processo de laboratório, os embriões, né, são feitos em laboratório? Na verdade, eles são acompanhados em laboratório, né? Eles são reproduzidos por animais, né? Por reprodutores, né? Camarões reprodutores. E ali é feito um melhoramento genético, né? Tal como o crescimento, acompanhado também de resistência a doenças. E é um controle muito rígido de sanidade no local, mas é de uma forma natural acompanhada. Exatamente. Né? Então, induzida e acompanhada. Por isso que pode vir com essa predisposição genética de ter doença, né? Então o lote foi todo contaminado e espalhou. Sim. Pode acontecer isso. Inclusive os laboratórios, eles hoje até estão tentando, né, junto ao Ministério, poder permitir a entrada de novos reprodutores, né, vindo de outros países, mas eu não sei exatamente qual o motivo, está dificultando a entrada disso, então seria interessante que permitissem, né, uma nova genética
Existe, por exemplo, países vizinhos, como o próprio Equador mesmo, é muito avançado nessa área de mesmo? carcinicultura, assim. Nossa. Então seria interessante. Eu acho que o Brasil ganharia com isso na E produtividade. aqui na América Latina, quem é a referência? Eu acredito que seja o O Equador. Equador mesmo? Até onde eu conheço, o Equador é o país que tem a melhor resistência, melhor produtividade. Vamos dar uma olhada em outros camarões? Vamos ver agora o grandão, gente, ó. Vamos Camarão lá? deste tamanho. Deixa eu pegar uma rede aqui, peraí. Agora a gente vai ver, ó, um camarão deste tamanho. É o gigante, né? Aqui a gente está na terminação de engorda, né? Tem o chamado GG, que é o gigante, e tem o G também. São camarões que ainda vão chegar lá, vai depender do tempo que a gente resolver abater. Entendi. Ah, então a possibilidade dele chegar a GG sempre é possível. É possível. Pulando. Vou pegar aqui pra gente ver. Gente, eu vou pegar o camarão. Nesse tamanho eles são ariscos. Olha só. Por aqui, assim, isso. Não, mas não, tá aí, não tem problema. Olha aí, gente. Olha o camarão! Olha o camarão! Gente, nunca vi um camarão grande desse jeito assim. Ai, ao vivo. Pulou. Eles são terríveis. Eles não querem parar na mão, não. Ó, esse aqui tá meio molinho. Ei, já era. Pulou também. Gente, é muito rápido. Eles são muito ligeiros. Esse já tá um pouco menor. Esse já é um que a gente considera na classificação como G. É um camarão de 20 gramas, mais ou menos. Aí. Prova que tá vivo, né? Não é? Ainda tem a parte que ele tenta te... É uma defesa dele, né? Ó, ele dá uma chicotada aqui na intenção de se libertar, né? Aham. Ó. Ai, tadinho. Quando a gente quer, ele não faz. Mas é normal. Ah, esse também é um G. Esse também é um G. Ah, já pode trabalhar Não com a gente, fazendo a classificação de camarão. Vamos ver se a gente pega mais uns aqui. Vou tirar esse daqui. Deixa eu pegar um GG aqui, peraí. Nossa. Ó, esse é um GG. Esse é um camarão que está chegando aos 30 gramas. Ele tem a garrinha que ele come, né? Ah, sim. A gente ficou devendo isso, né? Então, essas pinças aqui são as que ele utiliza, tá vendo? Para poder trazer a comida até a boca. E a questão da água, esse camarão tá meio escuro porque ele acompanha a cor da água. Entendi. A água tá meio verde, mas não sei se vocês conseguem ver a água aqui no interior dele. Ah, tô vendo. Tá vendo? Então ele está sempre filtrando. Através da filtragem de água, eles conseguem obter as partículas de oxigênio, né? E também os nutrientes para poder fazer a troca da carapaça, né? Quando necessário, né? Entendi. E a gente faz via ração ou direto na água a reposição desses sais que eles precisam para estar fazendo a equidise, que é o processo de crescimento deles, né? Sim, sim. Agora me diz uma coisa, aqueles que a gente viu ali do berçário é o que é usado para isca viva, né? Um pouquinho maior do que a média que está ali, eles já estão servindo como isca viva, né? Por exemplo, esse tamanho aqui de camarão, ele já não interessa mais para o pescador. Porque é um tamanho que o robalo, ele tende a morder, a abocanhar, vamos supor, metade do camarão. Corta ele deixa de ser vivo, a isca viva, e não vai ser fisgado. Então não é interessante para eles. Então tem que ser aquele miudinho assim, né? Alguns tipos de pesca, para alguns tipos de peixe, até se utiliza camarão desse tamanho, mas para o robalo não. Entendi. A preferência do pescador é um camarão menor, né? Do tamanho do P, que seria um P nosso, um camarão de 10 gramas, mais ou menos. Esse seria o ideal. E assim, tem diferença se ele tiver
Com a casquinha mais mole, com a casquinha mais dura? Tem, uma pergunta interessante. O peixe prefere? Na verdade, o pescador. Porque com a casca mole, o pescador ele tem dificuldade de pinçar ele no anzol. No anzol. Porque ele pinça no anzol só a casca mesmo. E faz o arremesso. Para ele poder ainda continuar se mexendo. Para ele ficar vivo. Então o camarão não é ferido, ele pega só a pontinha da casca. Alguns fazem isso no rabo do camarão e outros atrás da cabeça. E ele faz o lançamento do anzol, né, com o camarão. Se a casca estiver muito mole, ele arrebenta e já não serve mais. O camarão vai embora e fica. Ele só dá comida aos robalos, né? Peixe mesmo que é bom, não tem não vem. Então é interessante que tenha a casca rígida para que ele consiga fazer esse içamento. Todo o movimento. Justo. E deixa eu te perguntar, como é que você controla essa água aqui? Então, a gente é um processo bem complexo, tá? Não é fácil, tem que ter um nível técnico um pouco acentuado do conhecimento do que fazer, quando fazer, né? As intervenções que são necessárias. A gente tem alguns aparelhos que nos auxiliam, né? A gente tem pHmetro, que é um aparelho que mede pH juntamente com temperatura de água. Existe também um oxímetro, que é um medidor de oxigênio. Existe o salinômetro, que acho que até ficou lá dentro, que é um medidor de sal, para que você veja se está na salinidade que você deseja que permaneça, né? Entendi. Que ela tende a subir, né? Com a evaporação, você tem que estar repondo água doce. Que lembra que a gente repõe água da chuva? Então, aí para você depois manter. A gente vai mostrar ali também. Vamos mostrar o reservatório, de né? água de chuva. Isso. Tá. Agora a gente vai fazer aqui uma medição de sólido. Que a água não pode estar sem muito sólido nem com muita coisa. Então, usa esse aparelhinho aqui. Isso aqui é chamado um cone de in-off, é o nome dele, né? Aqui consiste em você fazer a captação de 1 litro de água do tanque e você deixa decantar por 20 minutos. Você observa que logo de cara já começa a existir uma decantação. Aqui são as colônias de bactéria. Porque, assim como na natureza, a gente tem que ter tudo em equilíbrio. Não pode ter em excesso nem em falta, né? Então, através desses 20 minutos, a gente vai medir quanto vai ter de sólido aqui e aí toma a decisão. E qual é a medida certa? Para 1 litro d'água? Então, isso varia muito da estratégia de cada cultivo, criador, né? Cada criador. A gente aqui, também da fase do camarão, né? A gente aqui costuma deixar na faixa de 12 a 15 por litro. Entendi. A gente vai deixar paradinho e daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês o resultado dessa decantação. Quanto é que tá? Aqui acredito que deve estar batendo uns 18 a 20, mais ou menos. Então a gente vai ver o reservatório de água de chuva e vamos deixar aqui e depois a gente mostra para vocês. Vamos lá. A gente toma um banho aqui de vez em quando. É uma piscininha mesmo. É uma piscininha. Só não pode passar protetor, né? Não. Tem que ser sem nada. Só um banho, só um mergulho mesmo. Só um mergulho. É o suficiente. Então aqui a gente tem 2 tanques com aproximadamente 160 mil litros cada. A gente faz a captação de água da chuva e aí, de acordo com a necessidade lá dentro de reposição, a gente faz. Aí já tem uma bomba que puxa. Já tem uma bomba, liga até bater um certo nível que a gente já marca. Bateu aquele nível, a gente já sabe que está aquela quantidade de sal que a gente tudo certinho, programou. Aí pode desligar e deixa chover de novo. Deixa chover de novo. A gente utiliza essa água da chuva também para fazer lavagens, né? Usar o lava-jato, a gente lava os tanques com essa água da chuva. Tudo isso, né? E aqui tem quantos litros? 160 mil. São 2 tanques desse. 2 tanques de 160 mil, gente. Isso. Então, sustentabilidade mesmo. Bastante. Às vezes, quando chove muito, a gente aproveita e joga até lá para dentro também, para não perder a oportunidade. Para não perder a água, né? Porque tem épocas de inverno, por exemplo, que chove muito pouco aqui, fica muito seco, né? Então, no verão, a gente costuma aproveitar bem essa oportunidade, né? Não é? Que os céus natural. pra gente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Visitação, como é que é a visitação aqui? Vocês têm visitação para público? É aberto? Sim. A gente tem, ao longo do tempo, a gente tem apresentado, né, o nosso projeto para algumas pessoas que se interessam. A gente basicamente tem 2 tipos de visitação. Né? A visita do que a gente chama de pessoas simplesmente curiosas, né, que tem a curiosidade em ver um camarão vivo, enfim, conhecer como é a forma que se cultiva um possível alimento dela, né? E tem a visitação técnica,
A visitação técnica geralmente são pessoas que querem investir na área e querem ter acesso a números, a dificuldades, as facilidades, enfim, é tudo Ver que... toda a logística Exatamente. do funcionamento das coisas. Justamente. Agora, assim, tipo eu quero vir aqui, quero vir conhecer, ver um camarão e já levar o camarão para casa. Só agendar com a gente. Só agendar que a gente, para que não haja desencontro, né? Sim. Que eu possa fornecer para vocês uma experiência melhor, de falar sobre dúvidas, curiosidades, algo do tipo. Fazendo um agendamento, mas sempre tem gente em casa também, se vocês quiserem apenas conhecer. Se vocês quiserem, vem. É muito legal ver o camarão vivo. É assim, uma experiência muito boa. Quem pesca sabe como é que é. Quem nunca pescou e nunca viu um camarão, vem aqui no Biomar. Tratamento VIP, imagina. Tratamento show. Então, assim, vem sim e consome o produto, porque sem agrotóxico é muito bom. E assim, com todo um cuidado, né, Luciano? Todo um cuidado na produção, é muita coisa envolvida e é uma economia familiar. Só o pessoal da família que trabalha. Só familiares, você, né? Nós tínhamos até um funcionário que era um rapaz que nos ajudava muito, mas ele foi para uma outra situação, né, em São Paulo, tá nem mais aqui. E hoje é 100% familiar. Os colaboradores são todos da minha família. Então, vamos lá prestigiar a economia familiar aqui da nossa região. Tá vendo? Tá vendo como é que se dá a pontuação? O 20 está aqui. Aí abaixo tem 19, 18, ele está em 17, mas vai descer ainda mais. Tá vendo? Isso que é a experiência, né? A gente foi ali e voltou e ele falou assim, vai bater 18. É, porque a gente vem controlando, né? A gente vem controlando, então já sabe mais ou menos. Sabendo o quanto tem de sólido na água, a gente sabe o quanto tem de bactéria. Por que é importante isso aqui? Tem duas situações que são muito importantes. A primeira, direta, é o consumo do oxigênio. Quanto mais bactéria, menos oxigênio sobra para o camarão. Né? E para todos, na verdade. E a outra é que você tendo um excesso de sólido, o camarão ele tem uma espécie de entupimento, porque ele filtra essa água. Então, tendo muito sólido, é faz prejudicial. mal para ele. Tudo aqui tem que estar em equilíbrio. Tudo tem que ser na base do equilíbrio. Bem natureza mesmo, bem, né? Quanto mais natural possível. Justamente. Para não ter nenhum problema. Justamente. E uma coisa assim que eu também fiquei curiosa. Todos os nutrientes, você joga na água ou tem que passar por um filtro antes? Como é que é isso? Então, os sais, né, geralmente, alguns a gente joga direto na água, quando é para controle de pH, aumento de alcalinidade, para que as bactérias, para agirem, elas consomem a alcalinidade da água. Então, o que é direcionado para a água, a gente joga direto na água, de forma bem diluída e em doses homeopáticas, mas joga direto na água. Bicarbonato de sódio, a cal hidratada, entre outras coisas. E o que está ligado diretamente à equidise do camarão, muitas vezes a gente joga na água, mas em outras também a gente faz a mistura com a própria ração. Então, quando o camarão consome aquela ração, ele já está automaticamente preparado ali para ele. Justamente. Bacana. Então, Luciano, quais são os planos agora? Os futuros planos? Então, a meta principal hoje é aumentar a produção, né? Para isso a gente passa por um trabalho de conscientização de consumo, né? Da importância, na verdade, de se consumir um produto sem conservante, né? Então, o aumento da nossa produção, ela depende dessa demanda, né? E a gente tem um outro sonho antigo, né? Eu e minha esposa, principalmente, ela também tem essa vontade, né? Que é a gente montar um restaurantezinho, uma coisa bem rústica, uma coisa bem simples. Que é lindo. Com produtos só voltados ao camarão, né? A gente tem com essa ideia. Mas é algo mais para frente, não creio que seja para agora, não. Vamos ver. E como é que vai ser esse restaurante aqui? Então, a gente pretende, como a gente tem pouco espaço, né? E não é o foco principal, até porque a fazenda... A fazenda que é o importante. E aí ela também toma muito já do nosso tempo, né? É um cuidado praticamente diário. Praticamente não, o cuidado é diário, praticamente o dia inteiro. Então a gente pensa em montar um negócio pequeno, aconchegante, rústico ao mesmo tempo, onde a gente possa oferecer um bom atendimento e uma culinária, acima de tudo, simpatia excepcional. Em pessoa, obrigado. Gente.
Obrigado. Acolhimento fantástico. Vou poder escolher o camarão? Sem dúvida. De acordo com a ideia que a gente tem, né, de acordo com o prato escolhido, tem um tamanho de camarão correto para acompanhar aquilo ali, né? Esse camarão vai vir vivo, ele vai vir dali de dentro, ele vai vir vivo para que você possa ter a certeza de que o produto está fresco, né? E ele vai ser abatido na hora e o seu prato feito no momento. Ali. Então, ó, você vem visitar a fazenda, tem toda essa aula do camarão e ainda por cima senta nessa varanda aqui maravilhosa e come um risoto de camarão, um bobó de camarão. Olha que coisa! Passei para a família inteira, gente. É isso aí. É isso Deixa aí. as dicas aqui, quais os pratos. Olha só, tá gostando dessa conversa? Deixa o seu comentário aqui e diz o que você quer comer aqui na Biomar, na Fazenda Biomar de Camarão. Um risoto, um bobó, o que vai ser? Hoje a gente vai almoçar aqui, ó. Um camarãozinho com chuchu, ó, especial, só para botar água na boca de vocês. Gente, muito obrigada por mais um podcast. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar toda as redes sociais da Fazenda Biomar, do Luciano, os contatos direitinho do WhatsApp. Eles entregam em Guapi inteiro, na Zona Sul do Rio, na Tijuca e um bocado da Zona Norte. Isso aí. Então, ó, entre em contato com ele, vem agendar sua visita e aproveita, ó, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal que sempre tem coisa muito boa. Muito obrigada, Luciano. Imagina, que isso. Gratidão. Obrigado a vocês aí pela bom. presença, tá? Pela oportunidade de estar mostrando um pouco do que a gente faz aqui no nosso dia a dia. E vocês também, que quiserem ter a curiosidade de conhecer, só entrar em contato, agendar um dia, que vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do que a gente apresentou, tá bom? Muito obrigado. Beijo, gente. Para terminar nosso almoço aqui na Biomar, ó, camarãozinho com chuchu. Gente, olha isso. Tem a galinha de quintal, esse é o camarão de quintal. É, esse é o camarão de quintal. Olha isso, gente. Ó. Delícia. Tá gostoso mesmo? Muito tá bom? Que bom que vocês gostaram. Tem direito a dizer que não gostou. É verdade. Não. Gente, faz isso comigo, não. Vem conhecer.